Muito bem, retomando a nossa aula sobre princípios da licitação, estamos no princípio da igualdade ou da isonomia, que são tratados de forma sinônima pelo artigo 3º da Lei 8666. Nós vamos, a partir de agora, tratar de algumas regras de preferência, de favorecimento, critérios de desempate, também previstos na Lei 866. Primeira regra que eu chamo a atenção é o parágrafo 1º do artigo 3º, que veda admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo 5º a 12 deste artigo e no artigo 3º da Lei 8248 de 91. Eu chamo a atenção porque quando faz a ressalva do artigo 3º da Lei 8248 de 91, é exatamente a lei que trata sobre capacitação e compatibilidade do setor de informática e automação e dá outras providências. Esse artigo 3º da Lei 8248/91, vai dizer que os órgãos e entidades da administração pública federal direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da União darão preferência nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem: primeiro, bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, e bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo Poder Executivo. Então vejam que nas aquisições de bens e serviços de informática e automação do governo federal, deve ser dada preferência nas aquisições para os bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo Poder Executivo. Uma outra regra muito importante sobre favorecimento encontra-se no parágrafo 2º desse artigo 3º da Lei 866. Olha só, o parágrafo 2º vai dizer assim: em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Vamos lá. Produzidos no país, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país, produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Então, primeira regra de desempate, prevista na 866, quando ocorrer empate no julgamento das propostas, a regra de desempate deve ser a seguinte: será vencedor aquele cujo bem ou serviço produzido foi realizado no Brasil. O bem ou serviço foi produzido no Brasil. Todos os que empataram foram produzidos no Brasil. Então vamos para o segundo critério. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Não, todos os que empataram foram produzidos no Brasil e foram prestados por empresas brasileiras. Então vamos para o outro critério. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Não, todos foram produzidos e prestados no Brasil, foram produzidos por empresas brasileiras e também todos foram produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa na tecnologia, no desenvolvimento de tecnologia no país. Vamos então para o último critério. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Esse é o último critério. Então é assim que a lei prevê a forma de desempate, que pode acontecer numa licitação, várias propostas vencedoras empatarem.
né? Então, aplica-se esse critério. De qualquer forma, o artigo 66A, né, da Lei 8666, vai dizer que aquele que foi vencedor, né, com base nesses critérios, deverá, durante todo o período da execução do contrato, cumprir a reserva de cargos que a lei estabeleça para a pessoa com deficiência ou para reabilitados da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade existentes na legislação, cabendo à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho. Tá certo? Para a gente encerrar já esse vídeo, uma última observação para o Poder Executivo Federal. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento de sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico previsto na legislação pertinente. Artigo 3º, parágrafo 12 da Lei 8666, tá certo? Então vejam aqui que é um critério de favorecimento também para empresas brasileiras, ou seja, a licitação pode ser só exclusiva para bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, quando se tratar de contratações destinadas à implantação, manutenção ou aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, tá certo? Mas essa regra, evidentemente, é para o Poder Executivo Federal. Próximo vídeo continuamos.